Aviso: esse vídeo retrata a história de um ARG, sigla em inglês que inicialmente significaria algo como Alternate Reality Game ou Jogo de Realidade Alternada. É uma história de terror e mistério, com temas pesados como mutilação, assassinato, gore, entre diversos outros. O material apresentado também é graficamente pesado, então se você é uma pessoa mais impressionável, bom, esteja avisado e assista por sua conta e risco. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, jovens, estou aqui para falar de Urban Spook. Para aqueles que não conhecem, Urban Spook é uma série de analog horror e um ARG que surgiu aqui na internet e no YouTube nesses últimos 5 a 6 meses, criado por um canal de mesmo nome. Urban Spook seria algo como Fantasma Urbano. Esse canal aqui tem 6 vídeos diferentes, sendo que todos eles até o momento são os 6 episódios da série. É uma série de terror e de mistério, então tendo em mente isso, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Como eu tinha dito antes, a série tem 6 episódios, pelo menos até o momento em que esse vídeo aqui tá sendo gravado. Faces, ou então rostos, né? The Lighthouse, que significaria a casa iluminada. In the Walls, que seria dentro das paredes. The Clue, que seria a pista. Witness, ou testemunha. E por último, mas não menos importante, o episódio Pigs, ou seja, porcos. Não existem episódios extras aqui dentro desse ARG, e apesar dele ser considerado por muitas pessoas como um ARG, ele não tem coisas como enigmas e mistérios que acontecem do lado de fora da história. Por enquanto, tudo que nós temos dentro desses enigmas aqui são simplesmente os próprios 6 episódios que temos até o momento. E do que se trata essa história? Bom, vamos lá. Urban Spook é uma história contada por meio daquele clássico estilo de fitas VHS, sabe? A descrição do primeiro vídeo que foi postado no canal diz algo como: acabei de começar a converter fitas VHS para digital e encontrei um monte de fitas no porão do meu condomínio, isso estava em uma delas, etc, etc. Aquela clássica história de fitas VHS que você vai encontrar que tem conteúdo bizarro, mas o que realmente acontece aqui é que vamos ver algo que se parece bem mais com uma apresentação de slides com textos explicando uma suposta história e algumas imagens para representar, quase como se a gente estivesse vendo algum tipo de documentação oficial da polícia ou coisa assim. Os 6 episódios que nós temos até o momento são sobre isso. São documentos simplórios que nos apresentam a história de um criminoso não capturado. Vamos chamar esse cara de o assassino, tendo em mente isso. O que nós sabemos sobre esse suposto assassino é que ao longo de toda a série ele fez 28 vítimas fatais, pessoas que ele assassinou e acabou não sendo preso por isso. Ele acabou não apenas matando essas pessoas, os corpos de todas essas 28 vítimas foram encontrados mais tarde e apesar desse homem nunca ter sido capturado, ele deixou diversas pistas por todos os locais onde ele passava, porque ele não apenas matava as vítimas, mas cometia atos horrendos antes, dos mais diversos tipos. A série e as imagens são muito brutais justamente por conta disso. Antes dele acabar pessoalmente com as vítimas, ele fazia outras coisas e também pintava quadros a respeito dessas coisas. Para vocês entenderem um pouco melhor o contexto, vamos pro primeiro episódio. O primeiro vídeo, chamado de Faces, ou Rostos, né, começa exatamente nos falando sobre isso, que a primeira das vítimas foi justamente uma pessoa que tinha desaparecido. Essa que se chama Carla Gray, uma mulher que foi encontrada muito tempo depois. Ela foi esfaqueada 36 vezes no seu rosto e todos os seus dentes foram arrancados com um alicate. O corpo dela demorou muito para ser encontrado. No entanto, muito antes da polícia conseguir encontrar um corpo, eles encontraram um quadro. Esse quadro aqui que foi deixado com o nome de Carla Teeth, ou os dentes da Carla. Sendo assim, esse seria meio que o tipo de assassino travesso, sabe? Que gosta de brincar de gato e rato com a polícia, deixando dicas a respeito dos seus crimes para que as pessoas venham atrás dele. Tendo isso em mente, jovens, eu vou resumir para vocês a maioria dos casos, ou pelo menos os que sejam importantes para a história, um a um para vocês irem entendendo, ok? Ok, então. A segunda vítima foi Jake Graham. Foi encontrado afogado depois de 27 facadas no perineum, uma região sensível do corpo que fica perto ali das genitais. De acordo com a autópsia, ele ainda estava vivo enquanto recebeu as facadas, né? Ele morreu de fato afogado em sangue, e a própria pintura dele se chamava Floating Jack, ou Jack flutuando. A terceira vítima seria James Miller. Nesse aqui as coisas começam a ficar um pouco mais brutais. O rosto desse cara foi completamente arrancado, fora que os pulsos dele também foram abertos. A autópsia diz que James ficou ainda alguns dias vivo sem o seu rosto, apenas sentindo dor até morrer agonizando. O nome da pintura do James, por conta disso, né, é James Secret Face, ou o rosto secreto de James. Logo depois disso, o episódio faz uma pequena pausa, visto que
que esses foram 3 primeiros casos isolados que foram encontrados a respeito desse criminoso. Justamente por conta disso, ele se tornou notoriamente famoso e nos próximos 2 meses as coisas iam começar a esquentar um pouco mais, sendo que vários e vários quadros começaram a aparecer e vários casos também começaram a aparecer. O quarto caso seria de Tom Harris, onde os braços e os olhos foram picotados e ele foi sufocado com tinta. O quinto caso seria de Lisa White, que também teve o rosto removido e o nome dela no quadro, por sinal, seria Lisa Secret Face. O sexto caso se chama Jimmy e o quadro se denomina Hanging Jimmy ou Jimmy Pendurado. Não tivemos informações sobre esse personagem ainda, mas pelo nome pendurado acho que dá pra vocês entenderem qual o significado. O sétimo caso da lista é o de Corey Beck. Ele foi separado do seu corpo, ou seja, cortaram a metade de baixo do rapaz e as genitais dele foram retiradas. O nome do quadro é Fuck Toy Corey. O oitavo caso é o de Daniel Williams. O quadro é meio óbvio, mas o nome dele é Daniel After the Fire, ou Daniel por detrás do fogo, e a vítima também teria morrido queimada. O nono caso é o de Jennifer White. Ela foi drogada com anfetaminas e o quadro dela se chama Jennifer Last Stare, ou O Último Olhar de Jennifer. Esses seriam, em tese, todos os quadros que aparecem no primeiro, apenas no primeiro episódio da série. Claro que a maioria desses quadros, eles simplesmente apareceram sem nenhuma explicação, e em alguns próximos episódios vocês vão notar que os corpos dessas vítimas, que os nomes já apareceram, vão aparecendo. Tudo isso foi colocado para poder montar que o assassino soltou os quadros antes que o corpo das vítimas fossem encontrados. Ok, antes de terminar o vídeo, inclusive, nós também temos essas 3 fotos aqui que foram enviadas para a polícia do local onde a série se passa por e-mail. Pelos vistos, essas fotos seriam de 3 das vítimas que morreram, né? E junto com essas fotos, o assassino também deixou um autorretrato dele mesmo, bem piedoso por sinal o assassino, né? Deixando retrato, deixando quadros, pistas e tal. O rosto dele seria em tese desse jeitinho aí, mas provavelmente com uma cor diferente, né? Ele tem uma cor meio avermelhada no quadro e uma aura meio diferente de uma pessoa normal. E vale o destaque aqui também, antes que vocês perguntem, não, a série não tem datas importantes que são faladas desde o começo. Cada um dos assassinatos simplesmente são citados. A gente não sabe exatamente em que ano que eles aconteceram, quando que eles aconteceram. A série também não tem um local oficial, uma cidade ou coisa parecida, então é tudo meio avulso. A gente só tem o conteúdo de todas as coisas que vão acontecendo no meio das fitas e quase não tem história dentro da série, ok? Tipo, o segundo episódio, The Lighthouse, fala mais sobre um policial que também desapareceu. Segundo as pesquisas, esse policial seria chamado de Bill Collins, e ele teria desaparecido com sua esposa e suas 2 filhas também, então seriam 4 pessoas que sumiram de uma vez só. E a parte estranha seria justamente que o Bill Collins, ele teria encontrado essa pintura estranha do assassino na casa dele. Então o assassino foi na casa dele, deixou a pintura por lá e alguns dias depois levou ele, a esposa e as 2 filhas. Quando a polícia foi para a casa do Bill Collins tentar encontrar os corpos, eles encontraram a sua filha de 2 meses de idade enforcada no meio da casa. Uma criança de 2 meses. O carro da família Collins também acabou sendo encontrado 12 dias depois, jogado, cara, no meio do oceano. E dentro do carro, nós tínhamos um outro quadro chamado Long Naked Angel, ou Anjo de Pescoço Longo, que é uma referência extremamente de mau gosto e bizarra a respeito da filha do policial, né? Visto que o nome da garota também era Angel, então seria tipo Angel de Pescoço Esticado, ou alguma coisa assim. Pois é. Eu avisei que os temas da série eram bem pesados e bem complicados, mas enfim. As pistas que os policiais seguiram a respeito desse caso acabou levando eles para uma pequena cabana, onde eles acharam que poderiam encontrar pistas, visto que dentro da casa, né, eles encontraram o corpo do Daniel Williams. Lembram? O rapaz que morreu queimado? O corpo dele foi encontrado nessa suposta cabana. Os policiais também acabaram encontrando os corpos de Lisa White e Jennifer White, 2 personagens que os quadros já tinham aparecido lá na primeira parte. E por fim de tudo, dentro dessa casa também tinha um barril cheio de restos humanos, tipo picotados e tal, que eram os restos de toda a família do Collins, ou seja, o próprio policial Bill Collins, a sua esposa e a sua outra filha também foram degolados e jogados pra dentro de um barril. Porém, eles não chegaram a ter quadros, né? Rola também mais uma imagem de um assassino, uma com esses olhão de peixe morto aí no final do episódio. Isso começa a se repetir até que com bastante frequência. O terceiro episódio é um dos primeiros que teria mais história, digamos assim.
sim. Ele se trata especificamente do caso de Corey Beck e Margaret Beck, duas crianças, gêmeos de 11 anos de idade. Eles desapareceram por 10 dias e depois o corpo foi encontrado em uma fábrica, onde aparentemente, cara, o assassino separou o corpo deles da metade pra baixo, sabe? Tipo, ele pegou a metade de cima do moleque, juntou na metade de baixo da garota e acabou com o corpo deles. Fora que antes disso, ele já tinha feito outras coisas, ele já tinha quebrado a mandíbula das crianças na violência extrema com um tijolo, tá? É bem bizarro mesmo. A parte interessante desse episódio aqui é que ele pelo menos avança um pouco a história, visto que ele tem sim algum contexto pra antes dos acontecimentos. O rolê é que teria acontecido alguma coisa em relação ao gurizinho, o Corey Beck. Esse menininho aqui, ele teria sido desafiado por 2 dos seus amiguinhos a ir até uma cabana que ficava um pouquinho longe da cidade e ficar lá 1 hora se ele fosse corajoso e tal. Desafio idiota de criança, que o moleque acabou aceitando, mas poucos minutos depois ele voltou com o braço todo machucado, dizendo que tinha visto um rosto lá dentro, e isso provavelmente deve ter sido a razão pro assassino ir lá e focar em sequestrar esse moleque depois, né? A polícia acabou indo investigar a cabana e o local onde o garoto tinha se machucado, pra poder ver se o artista não tava escondido lá, mas novamente, não acharam nada, além da câmera do moleque e uma outra foto do cara. É incrível que parece que ou a polícia desse universo aqui é bastante incompetente, ou o criminoso é tipo o cara mais stealth que eu já vi na minha vida. Mas enfim, seguindo. O quarto vídeo da série é sobre um investigador privado, chamado de Cian Kane, que estava ajudando a polícia a se conectar com o caso, os quadros e as pinturas e os corpos e tal, mas esse investigador também acabou sumindo, e o último corpo que ele tinha conseguido encontrar tinha sido de um cara chamado Tom Harris. O Tom Harris, por sinal, né, ele também tem um quadro, e ele seria um cara que morreu de jeito muito estranho, tipo, o assassino em teoria teria subido no 3º andar pra chegar no apartamento desse cara, pelo lado de fora, por um cano de água, tipo, subiu se pendurando, matou o cara e afogou ele em uma pilha de cera, que sabe-se lá como diabos ele pegou uma pilha de cera pra levar pro 3º andar. Mas enfim, é isso, ninguém do prédio ouviu ou fez alguma coisa. O investigador Cian Kane, quando ele sumiu, ele deixou uma marca na casa dele, com um número 2, como se isso fosse alguma coisa importante e tal, como se o investigador tivesse descoberto algo, e é isso. No final do vídeo rola uma outra foto do cara, do suposto assassino. O 5º vídeo é de uma moça que desapareceu com seu namorado, a Tina Rosenberg, o seu próprio namorado em si, né, o Jack Striker, e a irmã mais velha que também estava indo junto com eles ali em uma viagem, a Flora Rosenberg. Os 3 desapareceram. Dias depois encontraram o carro do namorado com uma pintura e a garota mais nova, né, a Flora Rosenberg, foi morta. Procurando pela floresta, eles encontraram a Tina ainda viva, mas ela estava sem os braços e as pernas. A irmã mais nova foi destruída e o namorado não foi encontrado. No final do episódio, a polícia acaba fazendo um autorretrato mais novo do assassino, visto que a Tina tinha visto ele e tal, e conseguiu fazer uma descrição de como funcionava o cara. E o último episódio feito até agora, cara, que foi lançado na semana que eu gravei esse vídeo, é de longe, pra mim, o mais perturbador e esquisitinho entre todos eles, visto que ele seria sobre um policial, Ian Fort, e sua esposa chamada de Mai, que ambos teriam desaparecido. A polícia foi pra fazenda onde eles moravam pra investigar e encontraram, cara, a esposa dele destruída, com detalhes de que ela morreu com um sangramento interno. Então parecia que ela tinha sofrido violência sim, mas ela morreu de sangramento interno. E encontraram também perto de onde ela morreu um cavalo morto, com sinais de overdose de Viagra, fora que tinha sinais de que a própria esposa dele tinha sido amarrada no meio do percurso. Ou seja, o assassino amarrou essa mulher perto de um cavalo, deu Viagra pro cavalo. Eu acho que vocês entenderam, né? É bem pesado, bem bizarro, bem esquisito, mas enfim, quando eles foram mais ao fundo, eles encontraram peles de outras pessoas, pedaços de animais e vários outros quadros diferentes, dando a entender que a série vai continuar, o assassino não foi encontrado, e em resumo, gente, é isso. Essa é a história de Urban Spook. Eu sei que vocês devem ter notado, mas bom, jovens, vamos lá. Não tem quase nenhuma história aqui até o momento. As teorias que falam a respeito da série, pelo menos as principais, seriam 3 delas que são super óbvias a respeito dos grandes mistérios que a gente tem na série. A primeira dessas teorias é de que nós teríamos 2 assassinos ao invés de um só, né? Pra cometer o tanto de coisa absurda que esse cara teria que ter feito, seria muito mais conveniente se um desses fosse o matador e outro fosse tipo o cara que faz os quadros, ou então o pintor, né, basicamente. Faria muito mais sentido e explicaria algumas ações
relações bizarras que esse cara já teve. A segunda teoria que já existiu aqui, rolou em alguns vídeos até que foram postados aqui no Brasil, que é a teoria que falaria que o segundo assassino seria que meio uma vítima também, sabe? Alguém que foi torturado ou coisa do tipo, e que sinceramente, não sei, gente. Essa série não dá praticamente indício de nada, mal tem história pra falar aqui. A terceira teoria, pra mim, que é bem maluquinha também, ela seria de que o assassino não é humano, e essa série provavelmente vai revelar pra gente criaturas sobrenaturais ou alguma coisa do tipo, sabe? Tipo uma raça diferente, que são esses assassinos e tal. O que eu acho que pode rolar, gente, talvez, até acho que talvez role, sei lá, mas não temos tantos indícios assim, e a série também não mostrou pra gente nada a respeito disso. Ela só falou que tem um cara que dribla a polícia, comete atrocidades e muda de lugar sem deixar nenhum rastro. Então, fica aberto a dúvidas. Agora, gente, eu tenho uma coisa pra poder dizer pra vocês antes de terminar esse episódio aqui, por sinal. Eu vou deixar uma opinião pessoal a respeito dessa série, tá? Porque eu vi que muita gente pediu pra poder fazer essa série, muitas pessoas falavam que era um ARG extremamente diferenciado, com uma história muito diferente, mas, gente, eu juro pra vocês, eu achei essa série aqui bem mais ou menos. A ideia de um cara que sequestra pessoas, some com elas e vai pintando quadros, dando dicas de sei lá o que e tal, é interessante, jovens, mas, novamente, falo a mesma coisa que eu já falei pra vocês em vários analog horror e aquelas séries que usam sempre essa mesma formulinha. Isso daqui é um analog horror do estilo mais padrão possível, daquele jeitinho bem, sabe, feito nas pressas, tipo, tudo naquele jeito meio preguiçoso. A gente tem imagens e a gente tem texto. Imagens e texto. Sinceramente, gente, todas as imagens que apareceram nesse analog horror aqui, elas foram feitas por um artista que já tinha feito essas artes em algum momento pro Spooktuber do ano passado, ou coisa do tipo. Parece, cara, sinceramente, que o cara só fez essa série aqui pra poder farmar um pouco e poder se autodivulgar, sabe? Divulgar o Instagram dele, divulgar as contas de arte dele e mostrar que ele faz uns negócios bizarros e absurdos e tal, porque, sinceramente, eu não vi quase nada de história nesse analog horror aqui e nada tão interessante. Pessoalmente, inclusive, eu até achei toda a ideia bem apelativa, sabe? A história, ela chocou bastante pessoas no público, mas foi muito mais por causa da violência gráfica nos quadros e nos relatos do que qualquer outra coisa, sabe? Eu, pessoalmente, achei bem meh e bem batido. E ainda fica pra mim naquela mesma pira. Claro que vale destacar sim, gente, que a série não é só 100%, né, coisas ruins e coisas terríveis e tais. Tem coisas que são interessantes, sim. Na ideia de Urban Spook, como eu já tinha falado pra vocês, as artes da série são realmente bem interessantes mesmo, e a própria ideia do assassino é muito legal, cara. Poderia ter sido bem mais bem utilizada e tal, mas, gente, eu acho, e eu tenho 99% de certeza que essa série só foi feita pra isso, pra poder divulgar as artes do cara. Isso também pode ser descrito de diversas outras formas. Muitas pessoas acabaram me falando sobre essa série também como se ela fosse um ARG, né? Como se ela fosse um daqueles famosos enigmas e tal, mas essa série aqui não tem mistério nenhum pra poder resolver. Eu cacei um pouco, procurei nos comentários e não tem nenhum tipo de enigma, nem mesmo um mínimo pra gente poder ser um pouquinho instigado a tentar fazer mais coisas a respeito de teorias e tal. Pelo menos aqui na primeira temporada a gente não teve nada. Não sei ainda se a série já vai continuar lançando mais e mais coisas. Outra coisa que eu achei zoada é que a série também não tem personagem nenhum, cara. Então, a gente simplesmente não tem apego com absolutamente nada. Eu sei que tem séries que conseguem fazer isso numa forma legal e tal, mas essa aqui, sinceramente, não me pegou nem um pouco. E por último, cara, e não menos importante, como eu tinha falado pra vocês, essa série aqui, ela é tão feita pra poder comercializar coisas e tal, que ela nem fez tanto sucesso assim, e mesmo assim o cara que criou a série e tal, já fez uma loja de camisetas e de várias outras coisas relacionadas aos quadros, né, que são os quadros feitos pelo assassino, que pessoalmente pra mim, cara, me deu um pouquinho de desconforto, principalmente a respeito do último episódio da série. Se vocês não tiverem entendido, bom, o cara fez todo um episódio pra poder falar sobre um caso bizarro e grotesco de assassinato, onde o assassino foi lá, pegou uma mulher viva, amarrou ela num lugar, colocou um cavalo pra poder fazer coisas ali com Viagra e tal, rolou uma cena extremamente violenta e bizarra, o cara foi lá, rolou um quadro que saiu disso, e o maluco simplesmente decidiu vender uma camiseta desse quadro porque, putz, é uma ótima ideia. Foi só eu que fiquei com uma impressão meio negativa disso aqui. Não vou mentir pra vocês que eu achei a ideia da série bem bizarra, e isso é realmente maluco. Eu até encontrei alguns comentários a respeito disso, de pessoas dizendo que, tipo, só dessa história ter saído da cabeça de alguém já é um negócio meio assustador, mas pessoalmente dizendo, cara, não tenho nada a dizer a respeito. Pra mim a série, obviamente, não é uma série criminosa, mas ela é bem fora dos padrões do YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a grande maioria das coisas que passaram na série aqui no vídeo, sem colocar uma censurazinha bem de leve por cima, pra poder evitar copyright
copyright, strike ou qualquer coisa do tipo, mas pessoalmente, gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Urban Spook. Eu pessoalmente não gostei da série, não pretendo mais trazê-la aqui no canal, mas pra quem tiver interesse, vai estar tudo aqui na descrição, beleza, gente? E lembrando também, antes de terminar o vídeo, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, gente. Tá tendo 2 capítulos por mês, todo mês tá tendo um capítulo de Paradigma, gente. A gente chegou no nosso primeiro arco atualmente, com combates, com lutas e um monte de coisas muito legais. Então eu espero que vocês passem lá depois pra poder ajudar a gente, beleza? É tudo de graça, é só você passar aí no link no card ou então na descrição, que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!